9. O que todos querem. Você não gostaria de ter uma frase mágica que parasse discussões, eliminasse maus sentimentos, criasse boa vontade e fizesse a outra pessoa ouvir atentamente? Sim? Tudo bem. Aqui está. Eu não o culpo nem um pouco por sentir como está se sentindo. Se eu fosse você, provavelmente me sentiria como você. Uma resposta como essa irá amenizar o mais velho e perverso xingador da atualidade. E você pode dizer isso e estar 100% seguro, porque se você fosse a outra pessoa, é claro, você se sentiria como ela. Tome o exemplo de Al Capone. Suponhamos que você tivesse herdado o mesmo corpo, temperamento e mente de Al Capone. Suponhamos que você tenha vivido na mesma época e tivesse as mesmas experiências. Você teria sido exatamente como ele e teria estado nos mesmos lugares. Porque são estas coisas, e somente estas coisas, que o tornaram a pessoa que era. A única razão, por exemplo, que você não é uma cascavel é porque os seus pais não são cascavéis. Você merece um pouco de crédito por ser o que você é. E lembre-se, as pessoas que veem a você irritadas, teimosas e ilógicas merecem um pouco de descrédito por ser como são. Tenha pena dos pobres infelizes, sinta por elas, seja solidário com elas, diga a si mesmo, eis que vou pela graça de Deus. 3/4 das pessoas que você vai encontrar estão famintas e sedentas por solidariedade. Dê isso a elas e elas irão te amar. Certa vez, eu fiz propaganda sobre a autora de Little Women, Louisa May Alcott. Naturalmente, eu sabia que ela havia vivido e escrito os seus livros imortais em Concord, Massachusetts. Mas, sem pensar sobre o que estava dizendo, falei que iria visitá-la em sua velha casa em Concord, New Hampshire. Se eu tivesse dito New Hampshire apenas uma vez, talvez eu tivesse sido perdoado, mas, infeliz e lamentavelmente, eu havia dito 2 vezes. Recebi várias cartas, telegramas e mensagens nada agradáveis que zuniam pela minha cabeça indefesa como um enxame de vespas. Muitos eram indignados, alguns deles ofensivos. Uma dama colonial que havia sido criada em Concord, Massachusetts, e que vivia na Filadélfia, demonstrou a sua ira contra mim. Ela não poderia ter sido tão amarga. Foi como se eu houvesse acusado a senhorita Alcott de ser canibal da Nova Guiné. Enquanto eu lia a carta, eu disse a mim mesmo, graças a Deus que não sou casado com essa mulher. Eu senti vontade de escrever-lhe e dizer que, embora eu houvesse cometido um erro de geografia, ela havia cometido um erro ainda maior, pela sua falta de educação. Esta seria apenas a primeira frase. Depois, eu iria arregaçar as mangas e dizer-lhe o que eu realmente pensava dela. Mas não fiz isso. Eu me controlei. Percebi que qualquer tolo de cabeça quente teria feito aquilo, e que a maioria dos tolos faria justamente isso. Eu queria estar acima dos tolos. Então, eu tentei transformar a sua hostilidade em amizade. Seria um desafio, um tipo de jogo do qual eu participaria. Eu disse a mim mesmo, afinal, se eu fosse ela, eu provavelmente me sentiria como ela. Então, eu estava determinado a ser solidário com o seu ponto de vista. Na próxima vez que fui para Filadélfia, eu lhe telefonei. A conversa foi mais ou menos assim. Senhora fulano de tal, a senhora me escreveu algumas semanas atrás e eu gostaria de agradecer-lhe, em tons incisivos, cultos e bem educados. Ela, com quem tenho o prazer de falar? A senhora não me conhece. O meu nome é Dale Carnegie. A senhora escutou a minha propaganda sobre a Louisa May Alcott há alguns domingos, e eu cometi a gafe imperdoável de dizer que ela morava em Concord, New Hampshire. Foi um erro estúpido. Eu gostaria de pedir perdão por ele. Foi muito gentil de sua parte gastar seu tempo escrevendo para mim. Ela, eu peço perdão, Sr. Carnegie, por escrever ao senhor daquela forma. Eu fiquei irada
Eu é que devo pedir perdão. Eu. Não, não, a senhora não deve se desculpar, eu é que devo. Qualquer estudante saberia melhor do que dizer o que eu disse. Eu pedi desculpas na rádio no domingo seguinte e agora gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Ela. Eu nasci em Concord, Massachusetts. A minha família participa dos assuntos públicos de Massachusetts há 2 séculos e tenho orgulho do meu estado de origem. Fiquei realmente indignada ao ouvir o senhor dizer que a senhorita Alcott vivia em New Hampshire, mas estou envergonhada daquela carta. Eu. Posso lhe assegurar que a senhora não ficou nem 10% tão indignada quanto eu fiquei. O meu erro não feriu Massachusetts, mas me feriu. É raro que pessoas na sua posição e cultura gastem tempo para escrever as pessoas que falam na rádio, e espero que a senhora me escreva novamente se detectar um erro nas minhas falas. Ela. O senhor sabe, eu realmente gostei muito da forma como o senhor aceitou a minha crítica. O senhor deve ser muito bom. Gostaria de conhecê-lo melhor. Então, porque eu me desculpei e fui solidário quanto ao seu ponto de vista, ela começou a se desculpar e ser solidária ao meu ponto de vista. Tive a satisfação de controlar a minha raiva, a satisfação de responder ao insulto com uma gentileza. Foi infinitamente mais divertido fazê-la gostar de mim do que teria sido se eu a tivesse mandado pular da ponte sobre o rio Schuylkill. Cada homem que ocupa a Casa Branca tem que enfrentar quase que diariamente os problemas difíceis das relações humanas. O presidente Taft não foi nenhuma exceção, e ele aprendeu pela experiência o enorme valor químico da solidariedade em neutralizar o ácido dos sentimentos amargos. Em seu livro Ethics in Service, Ética no Trabalho, Taft nos dá uma ilustração um tanto hilária de como ele amenizou a ira de uma mãe decepcionada e ambiciosa. Uma senhora em Washington, escreveu Taft, cujo marido tinha alguma influência política, veio tentar me convencer, por 6 semanas ou mais, a apontar o seu filho para um cargo. Ela obteve o apoio de um número considerável de senadores e deputados, e veio com eles para enfatizar o seu pedido. O cargo vago exigia qualificação técnica e, de acordo com a recomendação do encarregado pela agência, eu apontei outra pessoa. Logo, recebi uma carta da mãe, dizendo que eu era muito ingrato e que eu havia me recusado a torná-la uma mãe feliz, porque isso estava ao meu alcance. Ela reclamou ainda que ela havia trabalhado com a sua delegação de Estado e havia conseguido todos os votos para uma lei administrativa do meu interesse em particular, e que era assim que eu estava lhe recompensando. Quando você recebe uma carta como esta, a primeira coisa que você faz é pensar como você pode ser severo com a pessoa que cometeu a desfeita, ou que foi até um pouco impertinente. Então, você elabora a sua resposta. Então, se você for sensato, você colocará a resposta numa gaveta e trancará a gaveta. Tire-a depois de 2 dias. Tais comunicações sempre têm um prazo de 48 horas para responder. E quando você a tirar depois deste intervalo, não envie a carta. Foi exatamente isso que eu fiz. Depois disso, eu sentei-me e escrevi uma carta, o mais educada possível, contando-lhe que eu percebia a decepção de mãe sob tais circunstâncias, mas que, na verdade, a indicação não dependia apenas da minha preferência pessoal, que eu precisava selecionar um homem com qualificações técnicas e tinha, portanto, que seguir as recomendações do encarregado da agência. Eu disse que esperava que o seu filho realizasse aquilo que ela esperava dele, no cargo em que ele se encontrava. Isso a tranquilizou e ela escreveu um bilhete se desculpando pelo que ela havia escrito. Mas a indicação que eu havia encaminhado não foi confirmada imediatamente, e após um intervalo eu recebi uma carta que provavelmente tinha vindo de seu marido, apesar de ser na mesma letra de todas as outras. Eu fui comunicado que, em função do estresse nervoso que ela havia passado, devido à decepção neste caso,
ela havia ficado acamada e tinha desenvolvido um caso sério de câncer do estômago. Será que eu não poderia restaurar-lhe a saúde, retirando o primeiro nome indicado e substituindo-o pelo nome do seu filho? Eu tive que escrever outra carta, desta vez para o marido, para dizer que eu esperava que a diagnose estivesse errada, que eu era solidário com o seu sofrimento frente à doença séria de sua esposa, mas que era impossível retirar a indicação que eu havia enviado. O homem que eu havia indicado foi confirmado, e 2 dias depois que eu havia recebido aquela carta, nós tivemos uma apresentação musical na Casa Branca. As primeiras 2 pessoas a saudar a Sra. Taft e eu foram este marido e sua esposa, embora a esposa houvesse estado recentemente à beira da morte. J. Mangum representava uma empresa de manutenção de elevadores e escadas rolantes em Tulsa, Oklahoma, que tinha o contrato de manutenção das escadas rolantes de um dos maiores hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria desligar a escada rolante por mais de 2 horas para manutenção, porque não queria incomodar os hóspedes do hotel. O conserto que precisava ser feito iria demorar pelo menos 8 horas, e a sua empresa nem sempre tinha um mecânico especializado e exclusivo à disposição do hotel. Quando o Sr. Mangum pôde enviar o melhor mecânico para este trabalho, ele telefonou ao gerente do hotel e, ao invés de discutir com ele para dar-lhe o tempo necessário, ele disse: "Rick, eu sei que o seu hotel é bastante movimentado e que você gostaria de manter a escada rolante desligada pelo mínimo tempo possível. Eu entendo a sua preocupação a este respeito e queremos fazer o máximo possível para atendê-lo. Entretanto, a nossa análise da situação mostra que, se não pudermos fazer um serviço completo agora, a sua escada rolante pode sofrer danos mais sérios, que resultariam em uma parada ainda mais longa. Sei que você não gostaria de incomodar os seus hóspedes por vários dias." O gerente teve que concordar que uma parada de 8 horas era melhor do que vários dias. Sendo solidário com o desejo do gerente de manter os hóspedes felizes, o Sr. Mangum pôde convencer o gerente do hotel a pensar como ele e sem rancor. Joyce Norris, uma professora de piano em St. Louis, Missouri, contou como ela havia resolvido um problema que professoras de piano geralmente têm com meninas adolescentes. Babette tinha unhas excepcionalmente compridas. Esta é uma desvantagem séria para qualquer pessoa que queira desenvolver hábitos adequados para tocar o piano. A Sra. Norris reportou: "Eu sabia que as suas unhas compridas seriam uma barreira em seu desejo de tocar bem. Durante as nossas discussões, antes dela começar a ter aula comigo, eu não havia mencionado nada sobre as suas unhas. Eu não queria desmotivá-la quanto às aulas, e eu sabia que ela não queria perder aquilo do qual ela se orgulhava e, com muito cuidado, deixava atraente. Após a sua primeira aula, quando eu sentia que estava na hora certa, eu disse: Babette, você tem mãos bonitas e unhas lindas. Se você quer tocar tão bem quanto você gostaria, você ficaria surpresa em quão rápido e mais fácil seria para você se você cortasse e deixasse as unhas mais curtas. Pense a respeito, ok?" Ela fez uma cara um tanto negativa. Eu também falei com a sua mãe sobre esta situação, novamente citando que as suas unhas eram lindas. Outra reação negativa. Era evidente que as unhas lindas de manicure de Babette eram importantes para ela. Na semana seguinte, Babette retornou para a sua segunda aula. Para minha surpresa, as unhas estavam mais curtas. Eu a elogiei muito por ter feito tal sacrifício. Eu também agradeci a sua mãe por ter influenciado Babette a cortar as suas unhas. A resposta foi: eu não tive nada a ver com isso. A Babette decidiu fazer isso sozinha, e esta é a primeira vez que ela cortou as unhas para qualquer pessoa." A Sra. Norris ameaçou a Babette? Ela falou que recusava ensinar uma aluna com unhas compridas? É claro que não. Ela disse a Babette que as suas unhas eram lindas e que seria um sacrifício cortá-las. Ela disse: "Eu sou solidária com você. Eu sei que não será fácil,
mas vai ajudá-la em seu desenvolvimento musical. Sol Hurok era provavelmente o maior organizador de eventos musicais da América. Por quase meio século, ele foi empresário de músicos, artistas mundialmente famosos, como Chaliapin, Isadora Duncan e Pavlova. O Sr. Hurok contou-me que uma das primeiras lições que ele havia aprendido ao lidar com estrelas temperamentais era a necessidade de solidariedade. Solidariedade e mais solidariedade com as suas idiosincrasias. Por 3 anos, ele foi empresário de Feodor Chaliapin, um dos melhores baixos que já emocionaram os palcos pomposos do Metropolitan. Mas Chaliapin era um problema constante. Ele agia como uma criança mimada, usando a frase inimitável do próprio Sr. Hurok. Ele era um companheiro infernal em todos os sentidos. Por exemplo, Chaliapin ligaria ao Sr. Hurok a mais ou menos meio-dia do dia em que iria cantar e diria: Sol, não estou me sentindo muito bem. A minha garganta está doendo muito. Será impossível eu cantar hoje à noite. O Sr. Hurok discutiu com ele? Claro que não. Ele sabia que um empresário não podia lidar com artistas desta forma. Então ele corria até o hotel de Chaliapin, cheio de solidariedade. Que pena, ele diria, que pena, meu pobre coitado. É claro que você não pode cantar. Eu vou cancelar o evento imediatamente. Só irá custar-lhe alguns milhares de dólares, mas isso não é nada comparado com a sua reputação. Então, Chaliapin suspirava e dizia: Talvez seja melhor você voltar mais tarde. Venha às 5 horas para ver como estou me sentindo. Às 5 horas, o Sr. Hurok vinha correndo ao hotel, cheio de solidariedade. Novamente, ele insistiria em cancelar o evento, e novamente Chaliapin suspiraria e diria: Bem, talvez seja melhor você vir me ver mais tarde. Posso estar melhor. Às 7h30, o grande baixo consentiria em cantar, com a condição de que o Sr. Hurok fosse ao palco do Metropolitan e anunciasse que o Chaliapin tinha um resfriado terrível e que a sua voz não estava boa. O Sr. Hurok mentiria e diria que ele faria isso, porque ele sabia que era a única forma de fazer o baixo subir no palco. Dr. Arthur I. Gates disse em seu livro fantástico Educational Psychology, Psicologia Educacional: solidariedade é o que a espécie humana deseja universalmente. A criança demonstra a sua contusão avidamente, ou até se corta ou machuca para obter muita solidariedade. Pelo mesmo motivo, adultos mostram as suas contusões, reportam os seus acidentes, suas doenças e, especialmente, detalhes de suas cirurgias. Autocomiseração por infortúnios reais ou imaginários é, até certa medida, praticamente uma prática universal. Então, se você quer convencer as pessoas a pensarem como você, ponha em prática o princípio 9. Seja solidário com as ideias e desejos da outra pessoa.